A gente está aqui com o Podé na cervejaria Benedito, porque hoje ele vai fazer um showzaço com a banda Matusa em Uberlândia e convido todos a você a colar aqui logo mais à noite. É isso aí. É isso aí. E a gente vai contar muito sobre a história dele, sobre a carreira, a história com a Tia Anastácia e muito mais fora do palco, né, Podé? Fora do palco também tem muita história para contar, meu irmão. Então, se liga aqui no Simanca e cola que hoje o Simanca tá rock and roll mineiro, de muita qualidade. É isso aí, pode vir porque vai ser muito legal. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou muito fã seu de sua banda, né, da Tia Anastácia. Eu te contei isso, né? A minha formatura no colegial, a música da minha turma foi Sanatório. Sanatório, é. Você imagina como é que era a turma, né? Era tudo louco. Então, assim, a gente pode começar a falar desse seu momento, desse seu novo momento. Você passou 25 anos com a Tia Anastácia. E esse ano resolveu seguir carreira solo, fazendo shows como convidado de várias bandas pelo Brasil. Exato. E você está chegando aqui em Uberlândia. Eu quero saber como é que está sendo essa sua experiência e como é conhecer vários músicos independentes que são seus fãs. Sim, na verdade tudo começou, cara, eu me afastei da banda há uns 4, 5 meses atrás, no início do ano eu me afastei e recebi um convite de um grande amigo, Claudinho, que é produtor, um cara que faz show no Brasil inteiro, e ele está fazendo alguns shows do Skank, na turnê da despedida. E eu recebi um convite para fazer o show de abertura do Skank em Uberaba, que foi lá no Jockey Club de Uberaba. E como eu ainda... Foi em julho agora. E como eu ainda não tinha estruturado a minha banda, que eu ainda estou nesse processo de estruturação de uma banda para dar continuidade ao meu trabalho, ele sugeriu que eu tocasse com uma banda de Uberaba, que a galera já conhece, que é o Labareda Rock, do Jojo, dos meninos. Os meninos são muito gente fina. E eu fui 2 dias antes, fiz 2 ensaios com eles. Já, assim, não precisava nem do segundo. Já no primeiro já foi massa. E a gente fez um showzaço de abertura do show do Skank, que a estrutura era maravilhosa, um som maravilhoso, um palco maravilhoso, uma luz maravilhosa e um público mais legal ainda, que participou com a gente de uma maneira muito calorosa. E aí, a partir disso, começaram a surgir vários convites para que eu fizesse shows nesse formato, né, com as bandas locais. E, na sequência, eu fiz em Lavras Novas, que é uma cidade turística, uma cidade pequena, inclusive. Tinha muito tempo que eu não ia em Lavras Novas. E eu fiquei surpreso quando eu cheguei. Uma cidade que era pequenininha, continua uma cidade pequena, só que hoje uma cidade turística que tem uma circulação muito intensa de gente. Então troca o público, assim, toda semana é um público novo que está lá. E agora eles abriram uma casa de show muito especial, uma casa grande para 1.500 pessoas, para você ter uma ideia. E eu fiz o show de lançamento dessa casa com uma banda de Lafayette, que os meninos são muito massa também, uma banda de primeira linha, e foi um show maravilhoso. E hoje eu estou aqui em Uberlândia, estou aqui em Uberlândia, a convite dos meninos do Matusa, e a gente já fez um ensaio, está muito legal, você participou do ensaio com a gente. Gente, a energia do show é sensacional, não percam, vocês têm que vir aqui hoje, e não pode perder esse rock and roll da pesada. Só para você ver o óculos aqui do Anthony Kids, né, meu amigo? E do John Lennon. A gente tá e o do John Lennon. É só para tirar uma onda. Só para tirar uma onda. A gente pode tirar onda. Estamos juntos, misturados aqui, sempre. É isso, meu irmão. E eu queria te perguntar também, que você tem 2... Eu posso falar que você tem 2 álbuns solos. Você lançou você disponibilizou nas redes, nas plataformas digitais. Que é Poemas para Ouvir, que é de 2018, se eu não me engano. E eu escutei esse CD, achei muito intimista, muito introspectivo, até antes da pandemia. Eu acho que você sentiu alguma coisa ia acontecer nesse processo, você fez uma coisa muito pessoal, muito íntimo. Eu queria saber como foi esse processo desse álbum, que você ainda tem vontade de lançar, ou vai deixar ele disponível nas Não, na verdade é o seguinte, esse álbum,
ele surgiu de uma maneira muito espontânea. Uma época em Belo Horizonte, eu namorava com uma menina que, num belo domingo, a gente acordou na minha casa e ela me acordou assim: Podé, você tem que ver esse cara. Pegou o telefone e falou assim: olha isso, você tem que ler os poemas desse cara. E o nome desse cara é Zaque Magiese. Para quem não conhece, siga lá no Instagram, Zaque Magiese, um poeta de primeira linha. E aí eu comecei a ler um poema dele, 2, 3, 4, 5, li 10 poemas. Falei: porra, esse cara é muito bom. Preciso falar com ele hoje. Aí minha namorada ainda disse assim: como assim precisa falar com ele hoje? Você nem conhece o cara. Eu falei: mas daí, Por isso mesmo, quero falar com ele. Quero falar com ele. E aí, através do telefone dela, isso foi em 2014, se não me engano. Acho que foi 2014. Através do telefone dela, eu mandei uma mensagem, um inbox para ele, falando: ó, Zaque, não sei se você conhece o meu trabalho, aqui eu tenho uma banda que se chama Tia Anastácia, e estou encantado com os seus poemas, estou te mandando essa mensagem, não sei o que a gente vai fazer, mas alguma coisa a gente tem que fazer juntos. Aí ele já respondeu, falou: não, eu tenho certeza que não é o Podé, isso é um fake do Podé, não é o Podé, sou eu, meu irmão. Não é, sou eu, não é. Eu falei: ó, quer saber de uma coisa, irmão? Me manda seu telefone. Aí ele me mandou o número dele, eu liguei, ele estava morando em Salvador na época. São Paulo. Ele é mineiro que cresceu em São Paulo, estava morando em Salvador. E aí eu conversei com ele no telefone, e aí a partir disso eu comecei a ter mais contato com ele, trocando ideias e tal. E falei: cara, ele não tinha nenhum livro lançado até então. Hoje em dia ele tem 3 ou 4 livros lançados já. Então você foi o pontapé dele para ele seguir ele já tinha assim 200 mil seguidores nas redes sociais. Hoje em dia ele tem 1 milhão e tantos mil seguidores. Zaque Magiese, esse nome aí é importante repetir porque é um grande poeta. E aí a gente começou a trocar ideia e como ele não tinha lançado nada, eu falei: como que eu vou fazer? Eu vou pegar os poemas que ele lançou aqui no Instagram. Falei: cara, você deve ter isso registrado em e-mail, você deve guardar isso, né? Você deve ter um arquivo disso. Me manda isso por e-mail que eu vou encadernar e vou começar a estudar a sua obra. E ele me mandou, ele deve ter me mandado uns 400 poemas ou mais. E eu comecei aí eu encadernei e comecei a estudar o trabalho dele. E a partir daí comecei a compor músicas, e em 2016, acho que isso demorou 2015, em 2015 eu já comecei a gravar. E aí fiz toda a produção, fiz todas as músicas, fiz os arranjos, convidei um cara para fazer comigo os arranjos, a produção, só chamei músico de primeira linha. Tem um pianista lá, que é o Márcio Buzelin, que é pianista do Jota Quest, que é meu grande amigo, meu brother, que eu convidei para fazer uma música que chama Basta, desse disco. Aí ele adorou a música, falou: são quantas músicas? Eu falei: são 10. Ele falou: quero fazer todas. E aí ele fez todas, dentre outros artistas que participaram comigo, e o disco é muito lindo. A Roberta Campos, é muito importante a gente falar da participação dela também, que é uma grande cantora, compositora, que eu já havia conhecido já, nessa época, em 2014, mais ou menos, eu já tinha conhecido ela, e aí eu a convidei para participar do disco, uma música que ficou maravilhosa, que se chama Caso Casa, e ela participou desse disco também, e a gente fez um show de lançamento em Belo Horizonte, no teatro, mas com essa coisa da correria com o Tia Anastácia, o Zaque em São Paulo, e estava muito desencontrado, eu acabei segurando o disco. Só que existe um interesse meu, assim, existe um desejo muito grande de lançar esse disco ainda, porque ele é um disco virgem, né? Um disco que o Brasil não conhece ainda. Então a minha ideia é fazer, eu estou montando toda uma estrutura, uma equipe que vai trabalhar comigo nesse trabalho todo que eu estou fazendo, e inclusive para a gente lançar esse disco de maneira justa e honesta, como ele deve ser lançado. Concordo, mas quem eu puder esperar até lá pode escutar. Pode ouvir, tem no Spotify. Tem todas as plataformas. Tem nas plataformas digitais. Ele é muito lindo, é um trabalho muito intimista, e bonito, profundo. Profundo, né, cara? Ele é muito profundo. E... é assim, completamente diferente do trabalho que eu fiz com o Tia Anastácia nesses 25 anos. Ele está muito mais ligado a uma MPB, né, talvez. Isso.
É um disco muito intimista e calmo, tranquilo. Chama Poemas para Ouvir. É só colocar nas plataformas digitais que você vai encontrar. E você, a gente falou que você dessa nova fase. E eu queria também falar um pouco dessa sua entrada no Tia Anastácia. Que você conhecia o André, curtia o André. Eu era amigo do André, na verdade. Morava no mesmo apartamento, no mesmo prédio. E você curtia os ensaios da banda antes de entrar. É mais ou menos isso. Eu namorava com a menina que morava no prédio do André, onde a banda ensaiava na garagem. E eu frequentava os ensaios, era amigo do André e passei a conhecer os meninos da banda. E você entrou na banda em 97, e de lá pra cá são 12 álbuns, e você participa do terceiro álbum que vai ser lançado até o final do ano. A perspectiva que seja lançado no Tia Anastácia, o desse terceiro álbum no final do ano. Foi lançado no final do ano já, agora no final de 2021. No final de 2021. Tá. Foi lançado. E você participou de todos esses processos. Todos eles. E a gente vê que é uma obra que ela é linear com o Tia Anastácia, né? E é um rock com uma pegada de folk, de blues. Tem muita influência do Pearl Jam. Eu sei que você é muito fã do Pearl Jam. Sou muito fã. Então, assim, eu quero entender como é que foi essa trajetória de 25 anos, uma das bandas que tem um DNA nacional, que é uma mais importante nacional, mas todo mundo sabe que é mineiro. Tem aquela cara de música mineira. Exatamente. Mineiro. Como que você consegue explicar essa ligação do Tia Anastácia com o rock mineiro, apesar de ser uma banda nacionalmente conhecida e muito reverente? Cara, o Tia Anastácia, eu, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer ao Tia Anastácia. Esse meu afastamento, não existe relação nenhuma do meu afastamento com briga, com treta, de forma alguma. Somos amigos, eu amo os meninos, eles estão continuando o trabalho deles, e eu estou começando a estruturar o meu trabalho sozinho. Somos grandes amigos, a gente conversa toda semana. Eu só tenho a agradecer o Tia Anastácia. Tudo que eu consegui até hoje na minha vida foi com o Tia Anastácia. Então, a gratidão é muito grande, assim, né, com o Tia Anastácia. E o Tia Anastácia, apesar de ter sido reconhecido nacionalmente, ela é uma banda genuinamente mineira. E a gente tem muito orgulho disso, porque a nossa casa, o nosso alicerce foi construído em Minas, né? Começando em Belo Horizonte, os primeiros tijolinhos foram colocados ali em Belo Horizonte, e a partir dali fomos saindo de Belo Horizonte, fomos para uma cidade do interior ali, cidade do interior daqui, e Minas Gerais é um estado muito grande, né? Tem 840 e tantos municípios, se não me engano. Então, a maioria dos artistas brasileiros vivem de Minas Gerais. Essa coisa de circuito de shows. É principalmente em Minas Gerais que se vive, porque é um estado muito grande. Então, o nosso alicerce, ele foi construído em Minas Gerais, sim. Então, nada mais justo. E a gente cresceu escutando bandas como Sepultura, Skank, são contemporâneos nossos, né? Começaram um pouco antes, mas a gente teve a sorte de crescer ao lado dessas pessoas que hoje em dia são nossos amigos, né? Pessoal do Skank, Jota Quest, Pato Fu, Sepultura, Milton Nascimento, Lobos, Beto Guedes, e por aí vai. Tizumba, Marina Machado, Érica Machado. Hoje em dia existem várias outras bandas que estão despontando. Tem o Lagum, que é de lá, tem o Da Parte, que é uma banda do filho de Samuel Rosa, que é uma banda muito legal. Tem, são tantas bandas que fica difícil falar. E você falando do Jota Quest, tem uma história muito, muito legal de Anastácia com o Jota Quest. Porque muita gente acredita que o Sol é do Jota. É do Jota Quest, não é do Jota Quest. É, Tia Anastácia. O Sol do Tia Anastácia. E vocês brincam com essa situação, né? Vocês falam. Não, no show do Tia Anastácia, chegava uma certa hora que a gente tinha que falar que a música era nossa. Porque senão eles achavam que a gente estava fazendo cover. É isso. Pô, mas assim, isso é uma brincadeira. A gente só tem a agradecer ao Jota Quest, porque eles sempre foram muito generosos com o Tia Anastácia. A gente gravou 2 discos, ou 3, no estúdio do Jota, em Belo Horizonte. Que sempre foi... Antes era um estúdio na Pampulha, depois passou a ser um estúdio no Belvedere. E sempre foram estúdios referência em Belo Horizonte, e a gente já gravou esses, e sempre
com eles participando de alguma maneira, no teclado, o Rogério cantando com a gente. E o Rogério sempre foi muito generoso. Todo show que eu estou, assim, ou no Rio, São Paulo, interior de Minas, que eu estou presente no show do Jota, ele me convida para cantar o Sol com eles, e ele sempre fala, vamos cantar. Quando não estamos presentes, né, alguém do Tia Anastácia, ele sempre fala, faz uma reverência ao Tia Anastácia. Vamos tocar agora uma música dos mineiros lá de BH, nossos brothers do Tia Anastácia. Então a parceria sempre foi legal. Você é formado em psicologia. E eu convivi com você um pouco, mas eu vi que você é muito intenso, muito sensível. Uma pessoa muito humana. Sim. E eu quero entender a sua ligação com a psicologia, juntamente com o projeto que você tem, Querubins. Que você fala, que você trabalha com pessoas vulneráveis, né? E tudo mais. Eu queria que você falasse como que você consegue enxergar o mundo nesse âmbito que você sente muito, você é uma pessoa muito sensitiva, e como que essa informação acadêmica que você tem, junto com o trabalho que você faz com sua mãe, te ajuda a produzir essas coisas, te ajuda a ser um artista cada vez mais humano e cada vez mais criativo e mais poético, digamos assim. Cara, eu formei em psicologia, né? Eu estudei na FUMEC em Belo Horizonte, formei em psicologia, fiz um curso como tem que ser feito, sempre fui muito dedicado, sempre debatendo com os professores, porque eu tenho uma formação muito ligada ao espiritismo. Eu cresci praticamente dentro de um centro espírita, e isso, para quem faz uma faculdade de psicologia, às vezes a ciência ela bate muito com essa coisa do espiritismo, que não existe uma explicação científica para alguns fatos que acontecem no lado espiritual. Não existe muita explicação, nem tudo tem explicação científica para o espiritismo, né? Porque não é necessário, né, para esse lado. Então, eu sempre debati muito com meus professores, e eu acho que diante disso, o meu curso foi muito intenso. Eu fiz ele da maneira que tem que ser feita, sempre estudando direito e pesquisando, interessado no que eu estava tendo contato ali na faculdade. E aí, no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, minha mãe começou a caminhar numa praça que estava completamente largada, e no final dessa praça tinha uma vila, uma favelinha. Eles não gostam que fala favela. Tinha uma Vila do Acabamundo, e as crianças começaram a cuidar da praça com a minha mãe, sabe? E aí, ela caminhando nessa praça, eu falei com ela que eu ia fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Ela falou, faz um trabalho para a gente começar um projeto social com os meninos da favela. E assim foi feito. Eu fiz o projeto com um amigo de sala, e ele foi aprovado, e a gente conseguiu, através do AMAS, que é uma entidade, um apoio para a gente começar a trabalhar. Eu trabalhei durante 3 anos dentro da favela, começando com música, pintura, capoeira e reforço escolar. Era um cômodo, assim, um cômodo pequeno, que eu ficava de 1 a 6 todos os dias durante 3 anos. Então, assim, eu passei por situações punk, assim, coisa bem complicada, mas muito gratificante. E aí eu comecei a viajar muito. Já tinha entrado no Tia Anastácia nesse meio tempo, e comecei a viajar muito. Não tinha como eu assumir um compromisso tão sério, que é um compromisso de um projeto social. E aí minha mãe pegou e começou a convidar algumas outras pessoas para trabalhar, e ela é presidente do projeto. E eu, há pouco tempo atrás, eu tenho participado mais, voltado a trabalhar mais, a participar mais, assustou, trabalhar, a estar um pouco mais presente no Querubins. E a gente conseguiu construir um estúdio, tem uma sala de dança, aí tem a sala de computação, tem a sala de reforço escolar, tem um cantinho da psicologia, onde são atendidos os alunos do Querubins, que são de crianças, de 7 a 20 anos, a 21 anos de idade, a faixa etária que a gente recebe lá. Tem mais de 200 alunos, a gente alimenta mais de 200 alunos por dia. E agora eu estou fazendo uma trilha sonora para um espetáculo de dança do final do ano do Querubins, que vai ser muito legal. Eu estou muito satisfeito. Então, assim, meu envolvimento com
com tudo isso, sempre foi muito intenso, sabe? Sempre foi muito intenso, eu só tenho a agradecer. São 28 anos de projeto social. Olha, muito bacana essa Muito história. bacana. Eu queria... a gente está para a parte final da entrevista, Uhum. E eu queria saber um lado offline, que a gente não expõe nas redes sociais, alguma coisa que as redes não nos contam, não nos mostram, porque a gente está numa fase que tudo é mostrado, tudo é julgado. E nem tudo é verdadeiro. E a boa parte não é verdadeira. É, grande parte. Então, assim, eu quero saber uma coisa offline do poder, alguma coisa que você não gostaria de divulgar nas suas redes sociais para o público todo. Uma coisa sua. Uma coisa que eu não divulgo, é isso que você quer? Offline. Cara, eu acho que tem essa coisa de família, na verdade, eu procuro permanecer como uma coisa nossa mesmo, assim, eu acho que talvez seja a coisa mais importante que a gente tem na vida é a família, né? Porque amigos vão e vêm, namorada, esposa, vai e termina, fica casado 5 anos, separa, agora a família está sempre ali do seu lado, num momento difícil, então eu procuro preservar muito a minha família, o máximo que eu ponho é uma foto de comemoração de alguma coisa, mas não gosto muito de ficar expondo minha família, sabe, numa rede social. Eu procuro mais usar para o lado do trabalho mesmo. Acho que as redes sociais estão sendo tão mal utilizadas assim que às vezes eu tenho até um pouco de preguiça, assim. Tem hora que dá vontade de não publicar nada, mas como é muito interessante hoje em dia a gente ter esse artifício que são as redes sociais, que é a internet, a gente tem que saber usar, né? Eu tenho uma tese. Gente, já que é uma coisa que vai deixar eternizado, literalmente fica eternizado, vamos postar só coisa positiva. Positiva. Quando não for positivo, não posta. Não fica posta, de boa, fica tranquilo. Porque deixa uma coisa de boa na sua rede social. Exato. Eu acho que tem que seguir nessa linha. E eu quero, assim, você já foi entrevistado por uma pessoa meio manca, meio torta? Eu quero saber assim, já teve alguma experiência nesse sentido? Ô, meu irmão, deixa eu te falar, eu já fui entrevistado por muita gente, tem gente que... Eu já tive situações, cara, são tantas situações, assim, tem um caso, não de pessoa que me entrevistou, mas já fui entrevistado, sim, por pessoas que não têm visão, já fui entrevistado por cadeirante, já cantei com pessoas com deficiência que não conseguiam andar e tudo mais. Então, assim, eu não consigo criar uma distinção assim, entre a pessoa que não tem algumas possibilidades daquela que tem possibilidades. Eu só acho que a gente tem que dar valor cada vez mais por estarmos vivos e poder cada dia mais dividir com os outros o que você disse, o amor, né, cara? Sempre o amor. Eu queria que você, já que você teve convivência com as pessoas com uma deficiência, que você colocasse alguma dessas experiências pra gente. E para uma penúltima pergunta, eu não gosto do termo deficiência, porque é um termo que significa falta de alguma coisa. Sim. Eu troco esse termo, tem alguns estudiosos que utilizam por termo singularidade. Singularidade, porque tá. todo mundo é único. Sim. E eu queria que você compartilhasse com a gente uma singularidade do poder. Ou algumas singularidades do poder. Cara, uma singularidade, cara, na verdade, eu gosto muito de às vezes eu pego minha bike, eu gosto muito de andar de bike, né? E gosto de sair sozinho, sabe? Tem alguns momentos da minha vida que eu gosto de estar sozinho, tem essa coisa em casa, eu gosto muito de ficar sozinho. Apesar de eu ter a minha cachorrinha, Cássia Heller, o nome dela é Cássia Heller. Que legal! A Cássia. Porque eu sempre tive uma ligação muito forte com a Cássia Heller, na época que ela morreu, eu estava começando a criar uma amizade com a Cássia Heller de verdade. E eu sofri de verdade, sabe? Assim, sofri muito quando a Cássia Heller morreu. E de vez em quando, uma singularidade, uma particularidade minha, é que eu gosto muito de ficar sozinho. Isso me traz uma certa calma, assim. Momentos que eu gosto de compor, eu tenho o hábito de compor. Não, assim, baixou um santo, vou compor. Não, já aconteceu isso, de ter uma inspiração e de começar a escrever e sair uma música.
Fora de Controle foi assim, uma delas, né? Não lembro de outros não, mas são poucos esses momentos que a gente tem uma inspiração. Segundo Tom Jobim falava muito isso, assim, que 98% de transpiração e 2% de inspiração. O artista de verdade, o trabalhador da arte mesmo, ele se dedica à arte. Então, eu sempre tiro um dia por semana, falo assim, vou escrever, não sei o que eu vou escrever não, mas alguma coisa vai sair. Então, eu tenho muito isso, uma particularidade, né, uma singularidade, já que é esse o termo, né, que a gente está falando, seria isso, ficar sozinho para descobrir um pouquinho mais de mim. Nossa, muito bacana. Já que você tocou no nome da Cassiele, que é um nome super importante, e eu queria que vocês contassem uma história que você viveu com ela. Ah, cara, eu já vivi tantas. Teve o último show dela, último show que ela fez, um dos últimos da vida dela, foi em novembro, final de novembro, lá em Belo Horizonte. A gente fez 11 shows, foi Tia Anastácia, Skank, e em alguns desses shows tinham outros convidados. Foi um festival que chamava Skol Rock. E a gente tinha feito em Curitiba, no sábado. No domingo, ela ia tocar em Belo Horizonte. E a gente voltou no domingo. Então, a gente tocou na sexta em Curitiba, se não me engano. Aí, eu falei, vou recepcioná-los lá em Belo Horizonte. Você é o Cicerone seus lá. E aí a banda chegou, eu levei eles para um restaurante mais afastado, para a gente ficar mais à vontade. De lá a gente foi para o Palácio das Artes, onde eles iam tocar. E eles foram passar o som. E era o acústico dela, né? E aí tinha o Brasil, que era o maestro que tocava com ela, me mostrou os violões todos, tinha acho que 8 violões. Aí tinha o Valtinho tocando violão, tinha o Cambraia no baixo, tinha o João Viana, que é o filho do Djavan, na bateria, tinha Lanlan, que era na percussão, tinha a Tamima na percussão, e eu fiquei ali passando o som com eles a tarde inteira, e o show era cedo, tipo 8 horas da noite. E aí, quando foi começar o show, eu falei, Cássia, e ela assim, brincalhona o tempo inteiro e tal, e aí eu falei, Cássia, eu tô saindo aqui, vou assistir o show, depois, se vocês forem para algum lugar, você me dá um toque. Não vou ficar aqui, não vou voltar depois do show aqui pro camarim, porque já passamos o dia inteiro juntos. Você vai receber seus fãs, né? E aí vamos combinar assim, se vocês forem fazer alguma coisa, saí com a minha namorada, fui jantar, depois do show, toco no telefone, atendo, ela falou assim, Podezinho? Eu falei, não é possível, cara. Cássia? Eu falei, Cássia. Por quê? Eu falei, não, surpresa, pô. Nunca imaginaria que você ia me ligar. Nem sabia que ela tinha meu telefone, né? Como que descobriu? Só pedi à produtora que ela ia ter. Mas enfim. Onde você tá? Eu falei, pô, tô no restaurante aqui, tô pedindo, acabei de pedir um rango, acabou de chegar aqui. Mas por quê? Ela falou, não, porque eu tô indo para tal lugar e tal. Eu falei, perfeito. E aí fui pro lugar que ela tava, nem comi. Embalei um negócio que eu tinha pedido, que era uma muqueca de camarão, no dia até lembro o que era. No restaurante chama Baiana do Acarajé, lá em BH, muito bom. E aí levei a comida, deixei no carro e fui encontrar com ela. E aí chegou lá, tinha a mesa dela e a mesa da família, a mesa da banda e a mesa da família. E aí ela estava na mesa da família, cheguei, cumprimentei a mãe, a tia, papapá, e ela falou, senta lá que já vou. E acabou que ela levantou, chegou atrás de mim assim, botou a mão aqui em cima, aí eu vi que era ela falou no meu ouvido assim, Podezinho, tô indo nessa, vou sair fora. Eu falei, Cássio, você tá de brincadeira, né? Me convidou para vir aqui, eu chego, sento, você vai embora? Não, tem que ir, né? Você sabe como é que é, essa cidade aqui tem umas mulheres bonitas demais. Aí, eu falei, você é malandro, hein, Cássia? Falou assim, não, tudo bem, tudo. Aí ela pegou minha cara assim, me deu um selinho na boca, assim, e eu com a minha namorada. Aí ela foi embora. Minha namorada ficou brava comigo, velho. Não. Então é isso, né? Por isso que você gosta tanto da Cassiele, tá te dando selinho aí, e não sei o que. Eu falei, que isso? Isso é um jeito carinhoso dela comigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não,
Isso aí eu tô entendendo, não sei o que. Aí eu falei, não vou ficar brigando, não vou ficar discutindo, cara. Não vou ficar discutindo, não. Aí ela continuou naquilo, eu falei, vou te fazer uma pergunta. Fala, irmãozinho. Vai tá. Bom? Tranquilão? Beleza? Esse aí, opa, garoto. Ele mais 10 vai meter o pau na bateria hoje. Vai. Aí chegou uma certa hora que eu falei com a minha namorada, me fala uma coisa aqui. Você não queria um selinho da Cássia, não? Fala a verdade. Ela falou, é verdade. Tudo bem. E assim foi, um fato curioso com a Cássia, né? Gente, que história bacana com a Cássia Eller. E pra encerrar, você tem 25 anos de música e várias vezes você tocou em Uberlândia. Várias. Eu quero que você relembre uma pra encerrar esse Simanca de hoje. Cara, eu sempre que eu venho aqui, né, tinha um Triângulo Music, né, que era um festival que tinha aqui em Uberlândia, que era um festival que, assim, sempre foi muito marcante. Parque Sabiá. Parque Sabiá, muito legal. Sempre foi um marco, assim, na história do Tia Anastácia, o Triângulo Festival, Triângulo Music, né? Triângulo Music. Mas tem uma casa aqui que é muito interessante, primeira vez que eu conheço a Benedite aqui, mas o London é um lugar que a gente já fez vários shows. Aliás, quero ir tocar no London com meus amigos do Matuza aqui, da próxima vez que eu voltar. Davi? Tá dado o recado, hein? Davi, é pra Viu, você Davi? essa. Essa é pra você, Davi. Valeu. Olha, muito obrigado. Esse foi o Simanca de hoje, com esse cara humano, artista, poeta, sensível e muito paciente comigo. Gente, a gente tá aqui, eu de John Lennon, ele de... Entra aqui, porque ele é mais chique, eu sou mais clássico. Né? Ele é mais chique, eu sou mais clássico. E nessa vibe, a gente vai encerrar o Simanca de hoje. Mas lembrando, hoje à noite tem Matuza com o poder do Tia Anastácia, da poesia e do mundo. mundo. Até a próxima, pessoal. Valeu, rapaziada.